Boa tarde. Hoje, 29 de março de 2016, estamos nas dependências da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais para a transmissão e gravação desta escola interativa. Este evento é proposto pela DPTE, CTE, Coordenação de Tecnologias Educacionais. Essa escola interativa tem como objetivo tratar sobre possibilidades de trabalhos científicos no ensino médio. Para o aprofundamento dessa temática, estão conosco o professor Ezequiel Menta, diretor de Políticas e Tecnologias Educacionais, e a estudante Sayuri Thaís Miyamoto Magna Bosco, de 17 anos, participante do projeto Brasil dos Talentos, apoiados pela Fundação Lehman e embaixadora da MAPA Educação, e os alunos do Grêmio Escolar das escolas do projeto Conectados. Do NRE Jacarezinho Colégio Estadual, Esperamos Luiz 7, com assessoria de Fábio e os alunos do segundo ano do ensino médio. Do NRE de Curitiba, os colégios Teobaldo Klettenberg e Narciso Mendes, com a assessora pedagógica da CTE, Andréa Castagini, e o professor Roberto Carlos. Para a mediação do evento, contaremos com a coordenação de tecnologias educacionais. Eu, Angélica Rodrigues, Marcos Zanon e Andréa Costa, realizamos a mediação técnica desta escola interativa e desejamos a todos um bom evento. Legal, pessoal. Vamos começar então? Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação poder estar reunindo os alunos das escolas Conectados. Para quem não sabe, o projeto Conectados ele tem 70 escolas que participam. Né? Nós temos professores e alunos testando algumas questões tecnológicas e uma delas é que a gente possa realmente se conectar e conversar um pouquinho mais. Hoje a gente tem aí a participação de algumas escolas. Nas próximas escolas interativas, hangouts que a gente fizer, nós vamos ter outras escolas participando também, podendo falar, né? E a gente está ao vivo mesmo, tanto que o pessoal que está nas salas de aula, se quiser dar um tchauzinho agora para mostrar que vocês estão me ouvindo, né, para o pessoal. Aê, legal, muito bem. A nossa temática hoje vai ser bem interessante. Eu participei de um evento que é o TEDx. Um ciclo de palestras curtas, muito que trazem ideias inovadoras. E lá eu conheci uma ex-aluna de ensino médio, acabou de terminar o ensino médio agora em 2015, e é essa Sayuri que vai estar com a gente contando um pouquinho da história dela, e que começou tudo porque ela estava um pouco incomodada com a questão aí do uso das embalagens de isopor. E ela vai contar um pouquinho para nós por que isso incomodava, o que ela resolveu pesquisar e o que aconteceu a partir dessa pesquisa que ela realizou na escola, lá no ensino médio. Nós vamos ter um tempinho para escutar a Sayuri, depois a gente vai poder fazer perguntas para quem está aqui ao vivo, né, por áudio. Se vocês quiserem erguer a mão na hora para interromper, fiquem à vontade, tá? E o pessoal que está assistindo pelo telão vai poder também mandar as perguntas pelo chat. E aí a gente vai ler aqui as perguntas para poder fazer essa interatividade. Antes de iniciar a conversa com a Sayuri, eu queria lembrar vocês que o Projeto Conectado já tem um aplicativo e que vocês podem instalar esse aplicativo no celular de vocês, né, para que a gente possa realmente estar conectado. Então, várias informações estão disponíveis para os professores, a gente está colocando algumas coisas para os alunos, e esse aplicativo lá na página do portal da Secretaria de Educação está disponível para Android, para iOS, para Windows Phone, enfim, vocês já podem instalar esse aplicativo. Uma outra novidade também que eu queria compartilhar com vocês é um site que nós estamos testando, né, para fazer com que os alunos possam se conectar com os outros alunos. Ele é não só os alunos, como também os professores. Então eu vou abrir aqui rapidinho, mostrar para vocês. É esse site aqui, não sei se está aparecendo na tela, Zanon me dá um retorno aí. É o Professores Conectados, tá? É uma rede social que nós estamos fazendo para utilizar com os professores e alunos das 70 escolas do Conectados. Vocês vão poder fazer o cadastro de vocês ou utilizar o cadastro já de uma rede social que vocês já tenham conta. E entrando aqui, vocês vão poder, entre outras coisas, participar de uma comunidade que nós criamos, que é a comunidade dos alunos conectados.
Então, vocês vão poder conhecer alunos das 70 escolas e logo, logo a gente vai conseguir desenvolver algumas atividades, né, colaborativamente. Nós vamos ter alguns desafios, vamos ver quais escolas vão conseguir cumprir esses desafios aí para mostrar se realmente essa escola é uma escola conectada ou não é uma escola conectada. Então, queria deixar essas duas dicas para vocês, né, que é a questão do aplicativo e a questão também desse site, que depois a gente vai poder passar para vocês o link, né, para vocês poderem estar acessando esses serviços. Mas vamos lá, vamos aproveitar a nossa convidada, ela está aqui hoje conosco, e olha, para vocês saberem, a Sayuri está muito importante, porque ela sai daqui hoje e vai direto para o Luciano Huck gravar o programa. Então, ela vai contar um pouquinho dessa história. E eu queria, Sayuri, primeiro que você se apresentasse, né, da onde que você é e tal, e contasse um pouquinho para nós da onde que surgiu esse seu problema com as embalagens de isopor e como é que você conseguiu resolver esse problema. Antes da Sayuri começar a sua participação, eu gostaria de dizer que Cascavel, a professora Lisiane entrou no circuito aqui. Temos aqui os alunos de Cascavel também. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, Cascavel. Daqui a pouco a gente conversa com vocês. Então tá, Sayuri agora. Vamos lá, Sayuri. Tá funcionando o meu áudio? Tá, bem legal. Bom, então, meu nome é Sayuri, eu tenho 17 anos e acabei de me formar no ensino médio no Colégio Bom Jesus, aqui em Curitiba. Então, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu estava ajudando a minha mãe com as compras que ela trouxe do mercado e percebi que muitas das frutas e verduras vinham em embalagens de isopor. Aquelas bandejas que não são biodegradáveis e a gente acaba diretamente jogando no lixo. Então, eu fiquei muito incomodada com aquilo, porque essas embalagens elas são muito leves e volumosas e vão direto para os aterros sanitários. Então, elas fazem tipo uma manta em cima do solo, que impede a decomposição e a compactação dos outros resíduos, lotando ainda mais os nossos lixões. Além disso, o processo de reciclagem do isopor ele não é viável. Então, se ele vai para as usinas de reciclagem, de certa forma, ou ele vai ser incinerado, ou ele acaba retornando para os lixões. E eu falei, eu quero fazer alguma coisa para substituir esse material. Então, eu comecei a pesquisar do que era feito o isopor, as características desse material, o que era um biopolímero, para poder tentar descobrir alguma alternativa a esse material. Depois de vários meses pesquisando em referências bibliográficas na internet, conversando com os professores, eu comecei a pesquisar sobre algumas fibras naturais que poderiam ter a mesma função do isopor e que fossem totalmente biodegradáveis. Então, depois de algum tempo, eu cheguei na fibra da cana-de-açúcar, no bagaço da cana-de-açúcar, e a partir desse material eu desenvolvi a minha embalagem. Então, eu fiz uma embalagem biodegradável à base do bagaço da cana-de-açúcar. Muito legal. Assim, a questão do isopor, eu acho que demora até 100 anos, né, para se decompor, né? Esse é um problema ambiental muito sério. Aí fica até a dúvida, assim, nessa questão de separação de lixo, a gente podia conhecer um pouquinho das escolas que estão participando com a gente, saber se eles têm algum projeto, né, de separação de lixo lá nas escolas. E a gente aproveita para dar uma passada já pelas escolas que estão conectadas com a gente. A gente podia começar lá por Jacarezinho. Quem que está aí em Jacarezinho que pode apresentar para nós o pessoal? A gente tem a Escola Limpa e Sustentável. Legal. Quem que está falando? Eu, Beatriz Maria Escravel. Oi, Beatriz. Com quem tanto que você está aí hoje? Quem são os alunos? Aqui está o Pedro, que é do Grêmio. Todos são do Grêmio. Aí tem a Paula, tem a Ana Carolina, lá atrás tem a Rafaela, tem o Davi, Amanda, Rodolfo, Allen, Lorena, Gabriel, Lucas, Gustavo. Legal, legal. Então vocês também têm projetos aí com a questão de separação de lixo, pensando já nas questões ambientais, né? Sim. A princípio, o que vocês acham desse projeto que a Sayuri está comentando aí? A gente pode falar também, muito bom.
Legal. Daqui a pouco a gente vai descobrir o que aconteceu com a Sayuri a partir desse projeto. Mas eu vou conversar um pouquinho lá com o pessoal do Narciso. O pessoal do Narciso está conectado? Vamos lá. Olá, se apresente, nos diga quem que turma que está conectada. Tá aqui, Fernanda. Isso. Fala? Isso, tá certo. A gente é do Narciso Mendes, somos do 7º ano lá. Fala alto. E eu sou a Fernanda Neves e a gente tá bem cheio de gente aqui que tá gostando do projeto que ela fez. Legal. Um abraço pro pessoal lá do Narciso, de Curitiba. E a gente está com Cascavel também. Quem que pode falar com a gente lá do Cascavel? Passa ali de Cascavel, aqui. Pessoal de Cascavel? Tem que abrir o microfone. Tem que abrir o microfone. Pessoal de Cascavel tem que abrir o microfone, é lá em cima, do ladinho da câmera, tem aquele íconezinho do microfone. Aí, agora sim. Pode falar, Cascavel. Agora sim. Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui no núcleo. O pessoal da escola está assistindo lá, tem uma equipe assistindo lá, mas nós estamos reunidos aqui no núcleo. Então, nós temos aqui algumas experiências também, não diretamente com reciclagem, mas os colégios que nós estamos dando a atenção especial ao projeto Conectados, eles têm vários projetos, inclusive alguns que a gente verificou no PPP das escolas também, e projetos assim que são bons e que estão acontecendo. Até a professora quer comentar alguma coisa aqui sobre alguma experiência deles lá na escola. Boa tarde a todos. Lá na nossa escola a gente tem um projeto de arte e cultura, também temos um projeto de recursos humanos e o projeto de reciclagem na escola atual que eu estou não está, mas no ano passado a gente fez, todos os setores se envolveram nesse projeto de reciclagem, no qual cada setor da escola fez uma função, né? Por exemplo, a cozinha fez a questão da compostagem, o pessoal da secretaria fez a coleta de materiais eletrônicos, né? Que muita gente não sabe quais são os lugares realmente que devem ser utilizados para isso, né? Joga no lixo comum. O pessoal da equipe pedagógica fez a questão também de remédios, né? O pessoal também, muitas vezes, o remédio venceu, joga também no lixo comum. Então, toda essa questão da reciclagem é muito legal. E a gente fez através de um projeto também da Escola Interativa do ano passado, foi muito legal. Ok? Seria isso. Ótimo, pessoal, muito legal. Vamos dar uma viajadinha agora, vamos para Curitiba. A gente está com a escola Teobaldo também que está participando, a Kátia, a nossa assessora que está lá, com alguns alunos. Vamos saber como é que eles estão, se eles também têm projetos, né, dentro dessa área. E vamos conhecer que turma que está lá. Cadê o pessoal do Teobaldo? Pode falar. Tem várias turmas. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, tá bem bom. Então, boa tarde, eu sou a Karina, do 3º ano do turno da noite. E a gente tem uma horta hidropônica, que a gente faz a separação do lixo. A parte orgânica, a gente destina para a horta. E o resto a gente faz coleta e acaba doando para as pessoas da comunidade que fazem o papel da reciclagem. A princípio é isso, né? Só isso, né? Que coisa. Muito legal, bacana, gente. Que bom que estamos com todos vocês participando. E o nosso objetivo é poder fazer essa interatividade mesmo. O pessoal que está só assistindo vai poder também mandar perguntas pelo chat, né? E agora que a gente já conhece todo mundo que está aqui, Sayuri, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Você foi pesquisar a questão do isopor, descobriu que dava para usar cana-de-açúcar, mas você não ficou só na descoberta, né? Que eu sei que você chegou a produzir mesmo essa embalagem, né? Comenta um pouquinho como é que foi esse processo. Bom, então, cheguei com a ideia, eu tinha ideia, durante as férias eu fui pesquisando e estava com tudo já na minha cabeça para poder concretizar esse projeto. E então, quando as férias acabaram, eu voltei para a minha escola e lá fui conversar com o meu professor de biologia, o professor Cornélio.
E ele aceitou me orientar durante todo esse processo e me incentivou muito a realmente produzir as embalagens. Então, depois que eu estudei melhor, conversei com outros professores sobre a minha ideia, eu adaptei algumas coisas, no final consegui a minha embalagem e parti para a parte de testes, em que eu usava o laboratório da escola para conseguir todos os dados científicos e necessários. Então, eu precisei fazer teste de capacidade térmica da embalagem, porque o isopor tem uma boa capacidade térmica, ele conserva a temperatura num tempo, com temperatura constante num tempo muito grande. Então, eu precisava saber se a minha embalagem também tinha a capacidade de fazer isso. E para isso, usei o laboratório da escola. E, para minha surpresa, a minha embalagem de bagaça de cana-de-açúcar conserva a temperatura ainda por mais tempo do que o isopor. Então, ela tem uma capacidade térmica maior. Além disso, eu tive que fazer testes de densidade, que eu usei o laboratório da escola, e de resistência também. Então, eu tive todo o apoio da minha escola para poder concretizar isso. Abre o áudio. Ezequiel, tem que abrir o áudio. Aí. Ok, que legal. Assim, foi muito trabalhoso você chegar nesse produto final feito do bagaço da cana-de-açúcar? Você teve que fazer muitas vezes? Como é que você conseguiu fazer isso? Bom, foi bem trabalhoso, sim. Eu passei as minhas férias inteiras pesquisando isso. Demorou mais ou menos uns 8 meses até que eu tivesse a ideia final. E não foi logo de cara que eu consegui o que eu queria. Eu tive que fazer cerca de 7 ou 8 vezes a embalagem. E, além disso, eu tinha que fazer uns testes, que se chamam testes antimicrobianos, para testar, para ver se a embalagem garantiria segurança alimentar para o consumidor. E esse teste são feitas umas placas de cultura de bactérias no laboratório, e eu tive que repetir esse teste mais de 7 vezes. É um teste muito demorado, demora cerca de 48 horas para você ter o resultado. Então, assim, deu muito trabalho, mas os frutos disso também foram muito bons, foram muito gratificantes. Muito legal. Qual que é a aparência dessa? Pena que a gente não trouxe, né? Assim, ela deve ser um pouco mais escura que o isopor, né? Sim, ela fica um pouco mais escura que o isopor, mas de questão de peso, densidade, todas as outras características que o isopor tem, a minha embalagem tem também. A única diferença, e a principal delas, é que ela é biodegradável. Ela fica um pouco mais escura pelo fato de que na composição da embalagem eu coloquei alguns temperos, tipo cravo, canela, manjericão, manjerona, que são temperos que têm uma capacidade antimicrobiana natural. Então, esses temperos fazem com que a quantidade de pessoas intoxicadas por intoxicação alimentar diminua. Então, isso acabou deixando a embalagem um pouco mais escura, mas não afeta em nada a composição dela, de questão de utilização ou algo do gênero. Sayuri, legal, você está falando de um projeto de pesquisa dentro, né, da iniciação científica, e a gente observa assim, que muitas vezes na escola, principalmente os alunos do ensino médio, né? Às vezes o pessoal até nem gosta muito de fazer essas iniciações científicas, acha que é chato, que é coisa de nerd, enfim. Quão importante que foi para você isso? Eu sei que você submeteu esse projeto, né, em alguns prêmios, você ganhou algumas coisas, e depois você acabou submetendo para aquele Congresso de Responsabilidade Social, se eu não me engano, não sei se é esse o nome, nos Estados Unidos. E o que você colheu disso? Como que os teus alunos viam você pesquisando durante 7, 8 meses? Né? Comenta um pouco o que deu de retorno essa pesquisa. Bom, então, depois que eu tinha o projeto pronto, com o relatório, eu me inscrevi em algumas feiras de ciências aqui no Brasil. A primeira feira foi em Foz do Iguaçu e tinha participantes da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Naquela feira, eu consegui 2º lugar na minha categoria e o 3º lugar geral da feira. Depois disso, eu submeti para uma feira de ciências da USP, lá em São Paulo. E nessa feira, eu ganhei 2º lugar na minha categoria, ganhei algumas menções honrosas da Sociedade Brasileira de Microbiologia
E também ganhei uma credencial para ir para uma feira de ciências lá nos Estados Unidos, em Nova York, chamada Olimpíada dos Gênios. Lá naquela feira, tive contato com pessoas de mais de 55 países diferentes. Passei uma semana praticamente que eu não tive nenhum gasto, porque as despesas foram pagas pela minha escola. Então, eu passei uma semana lá na feira, conheci várias cidades lá dos Estados Unidos e tive contatos com pessoas de países que eu não sabia nem que existiam, na verdade. Lá a gente fazia feira para trocar imã de geladeira, chaveiro, comida. E eu experimentei umas comidas muito diferentes, muito bacanas. E conheci pessoas que eram muito incríveis, que assim como eu, elas também viam na ciência uma solução para os pequenos problemas que a gente tem no nosso cotidiano. E isso ampliou muito os meus horizontes. Então, quando eu retornei para o Brasil, eu tive uma rede de amigos bem bacana, tanto com os brasileiros que foram para lá comigo, quanto com os estudantes internacionais. E eu fiquei sabendo de um concurso da Universidade de Harvard, que seleciona 5 projetos ao redor do mundo para serem apresentados no maior congresso de empreendedorismo social que existe, que é lá na universidade. Então, eu resolvi inscrever o meu trabalho e, para minha surpresa, eu fui uma das 5 escolhidas, uma das 5 vencedoras. E, como parte do prêmio, eu passei uma semana lá em Harvard, tendo aulas, mentorias com pessoas que me ajudaram a melhorar o meu projeto e que me ensinaram quais são os próximos passos que eu tenho que fazer para poder implementar essa tecnologia aqui no nosso país. Assim, lá foi incrível. Eu passei uma semana dormindo nos mesmos dormitórios que os alunos de Harvard dormem, e Harvard é a melhor universidade do mundo. Então, você está em contato com pessoas que, assim como você, sonham muito grande, que te apoiam no que você está fazendo e que veem naquilo uma solução para tornar o mundo um pouco melhor. De manhã eu acordava, ia tomar café naqueles restaurantes deles super maravilhosos. Depois eu pegava minha mochila e ia ter aula com o Prêmio Nobel de Economia. Às vezes eu pegava, jantava e no final ia ter uma reunião com a pessoa que faz a contratação dos futuros profissionais da Google. E todas essas pessoas me deram dicas muito valiosas e que foram sensacionais, assim. Então, muito mais. Acho que nesse ano nos anos que eu fiquei fazendo iniciação científica, eu aprendi muito mais do que em 17 anos que eu fiquei sentada na cadeira de uma escola. Eu passei a conectar muito melhor os conteúdos que os professores passam, porque eu vi aplicabilidade naquilo. E eu comecei a ver que, assim, os conteúdos, eles são passados pra gente de uma forma, digamos assim, encaixotada. Matemática, biologia, química, tudo uma coisa separada. Mas quando você está lidando com o dia a dia, isso acaba se misturando. E a iniciação científica me serviu para me mostrar que tudo aquilo que eu estava aprendendo nas escolas é uma coisa que eu vou usar no cotidiano, é uma coisa que tem aplicabilidade, sabe? Isso me ajudou até a melhorar as minhas notas no colégio e tudo mais. Nossa, que experiência, hein? Eu não sei, você imaginava que quando você começou a pensar em alternativas para o isopor, para um trabalho da escola, você imaginava que ia chegar tão longe? Então, eu nunca imaginei que a minha pesquisa, que tinha começado nas férias, poderia me levar para conhecer o mundo, o Brasil e o mundo, na verdade. Foi uma surpresa para mim, na verdade, na primeira feira, quando eu ganhei os prêmios, eu achava que não ia ganhar nada. Estava quase dormindo na cerimônia de premiação, quando eles chamaram meu nome. E foi uma sensação incrível, assim, foi ver que é possível fazer pesquisa no ensino médio, é possível fazer pesquisa no Brasil, e que essas pequenas ideias podem sim mudar a sua comunidade, a sua cidade e, quem sabe, seu país. Eu acho que, na verdade, tanto eu quanto os outros cientistas que eu acabei conhecendo ao longo das feiras, a gente nunca imaginava que o nosso projeto poderia render prêmios, poderia render credenciais para tantos outros países. Mas todo mundo que eu conheci via na ciência uma forma de você tentar resolver aquele problema que você acha que é o maior problema do mundo. E que você sabe que você vai estar contribuindo pelo menos um pouquinho para tornar o lugar que a gente vive um pouco melhor. Eu acho que
assim, todo mundo tem uma capacidade de desenvolver um projeto de ciências e não precisa ser necessariamente na área de biologia, ou física, ou matemática. Pode ser na área social também. Eu conheci pessoas que fizeram projetos voltados para a área social e que também ganharam prêmios, e são trabalhos super relevantes que são necessários para a nossa sociedade, né? Estudar como a gente se relaciona, a questão da educação, a questão da inclusão social é muito bacana também. Então, eu acho que assim, a ciência, a gente acaba criando um estereótipo de aquela pessoa que está no laboratório, aquele nerd, mas não é bem assim. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de cientista dentro de si, quer ter alguma coisa que te intriga, alguma coisa que te incomoda. Você pode correr atrás, investigar, e eu tenho certeza que isso vai te render muitos frutos muito positivos. Muito legal. Vamos fazer uma paradinha, vamos ver se o pessoal tem alguma questão, se querem fazer algum comentário, né? Vamos fazer essa interatividade acontecer. Vamos lá, pessoal, alguém pode... Temos perguntas do pessoal que está participando pelo chat. Vamos lá então. Olá, boa tarde. Tem uma questão aqui do pessoal do Colégio João Batista. Eles querem saber, dentro das escolas que estão participando, se vocês têm algum projeto ligado a essa ideia do meio ambiente, de coleta, de preservação, de separação do lixo. Aí eu gostaria que vocês das escolas respondessem. No comecinho a gente até chegou a comentar algumas coisas, né? Mas assim, como a Sayuri até comentou, eu acho assim, a gente não precisa nem se limitar também à questão de coleta, né? A gente pode dar uma passadinha agora pelas escolas e saber se existem algumas questões de pesquisa. Eu sei que tem representantes de Grêmio também, que deve ter uns movimentos bacanas acontecendo, né? Se vocês pudessem compartilhar um pouquinho, e se vocês quiserem também aproveitar e fazer alguma pergunta para a Sayuri, comentar alguma coisa, porque na realidade é muito legal a questão do projeto dela, mas também da experiência de ter visitado, né, outro país, ter ficado em Harvard. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem aproveitar o momento, é agora. Vamos começar por onde? Quem que vai ser o primeiro? Vamos para Curitiba, então? Pode ser o pessoal do Narciso? Peraí. Senta aqui. Vai. Vai abrir. Fala no microfone. Fala mais alto, tá? Quanto tempo, assim, como você pode... Como você se sentiu no resultado do seu trabalho? Não mexe ali. Vai lá. Não mexe? Tá ótimo. Estamos ouvindo sim. Vamos fazer a rodada, né? Então, pessoal, pode repetir? Sayuri, Ele pediu como foi, com o que eu senti com o resultado do trabalho. Isso, né? Ok. Vamos agora, tá perguntando como é que você se sentiu a respeito do resultado, mas vamos segurar. Vamos lá para o pessoal lá de Jacarezinho, vamos ver se eles têm algum comentário, alguma pergunta, ou se querem contar de alguma atividade bacana que eles estão fazendo por lá. Eu queria saber da Sayuri, como que ela fez para estudar lá em Harvard. Eu usei uma semana para ela entender o que eles estavam falando. Se ela precisou fazer algum curso de inglês. Não? Nem só inglês, né? Porque ela falou que teve 50 países lá. Imagine como é que eles se comunicavam lá, né? Isso vai ser bacana você comentar, Sayuri. Também estou curioso para saber sobre isso aí. Vamos para Cascavel? O pessoal de Cascavel tem alguma participação? Oi? Sim, nós temos uma questão aqui, professor. Nós gostaríamos de saber se existe alguma empresa que já fez algum estudo a respeito da produção dessas embalagens, se economicamente é viável, se não é viável, como ficaria essa questão? Ok.
Muito legal, muito bom. Essa pergunta eu também fiz para ela lá no evento. E daqui a pouco a gente vai saber o que a Sayuri vai comentar aí a respeito da produção dessas embalagens, né? O pessoal do Teobaldo está aí por aí, vamos lá? Oi. Eu não estou ouvindo o pessoal do Teobaldo. Então, eu acho que aqui ninguém teve dúvida, todo mundo achou interessante a iniciativa dela. E eu acho que é isso. Legal, tá bom. Vocês estão quietinhos aí, né? Estão com vergonha. É só no começo. Sayuri, vamos fazer os comentários, então? Bom, então, para a primeira pergunta, assim, a sensação de ter ganhado tantos prêmios, ter tido tanto reconhecimento, é fantástico, mas eu acho que o mais recompensador foi um dia, eu estava indo numa feira, dessas que tem no final de semana, para pegar o bagaço da cana-de-açúcar para eu poder fazer meu projeto. Eu estava conversando com uma mulher que vende caldo de cana e peguei e pedi o bagaço, que é uma coisa que ela não usa mais. Depois ela tem que acabar jogando fora, porque não é reutilizável isso no mercado. E ela pegou, olhou para mim e contou sobre a vida dela, sobre aquela... vinha de uma família de agricultores de cana-de-açúcar, e que a família dela sempre não, foi uma família muito pobre. E que ela via que se eu conseguisse utilizar aquele bagaço, que é um resíduo da indústria da cana, para produzir uma embalagem, que os produtores de cana pudessem produzir em casa e depois vender e com isso ganhar mais renda para a própria família, seria ótimo. Então, claro, ganhar os prêmios é bom, mas ouvir de uma pessoa de que você está melhorando, pode melhorar a vida dela com a produção daquilo, é muito mais incrível, eu acho fantástico. Sobre a segunda pergunta de como eu fiz para ir lá para Harvard. Então, eu me inscrevi nesse concurso que chama Village to Raise a Child. E esse concurso eu tinha que fazer um vídeo em inglês explicando sobre o meu projeto e contando um pouco sobre a minha cidade. Depois eu tive que fazer 8 redações em inglês contando sobre a minha vida e o meu projeto. Depois disso eu tive uma entrevista que também foi em inglês. E depois disso teve o resultado dos 5 finalistas, e daí eu estava entre eles. Para ir para lá, você precisa falar inglês, sim, porque não tem tradutor, e lá eles falam inglês. E para ir para as aulas também, as aulas são todas ministradas em inglês, então tem que ter um bom domínio do idioma. Mas eu diria assim, o inglês que eu tive foi basicamente assistindo filme, série e prestando atenção nas aulas de inglês básicos que eu tinha na escola. Então, e eu consegui entender muito bem. Para uma universidade tão grande, isso da fora não é possível. É muito possível, na verdade. Tem muita gente que quer te ajudar, muita gente que quer dar voz para o que você está fazendo, para suas ideias. E eu acho que você não pode deixar que o idioma seja a principal barreira, sabe? Então, se você tem o desejo de ir para fora, eu diria para você começar a estudar inglês, mesmo que seja o básico, e aos poucos você vai pegando melhor o domínio. Não sei se respondi bem a pergunta, não sei se era isso que você queria, se não for, depois você pode retomar. E para a última pergunta sobre a questão economicamente viável do meu produto, então, eu tive algumas propostas de empresas, principalmente de produtos orgânicos, que querem produzir as embalagens. Porque hoje em dia os produtos orgânicos são muito mais caros do que os produtos convencionais. Porque junto com o produto orgânico, você está comprando uma ideia de sustentabilidade, de produto ecologicamente correto. Só que, na verdade, todos esses produtos vêm em embalagens de isopor ou de plástico, que não fazem bem para o planeta. Então, o que atraía essas empresas era que a minha embalagem é totalmente biodegradável, que ia combinar muito bem com a proposta do produto que eles estavam vendendo. Eu entrei com o pedido de patente no meu projeto, já está em andamento, e eu não fiz um levantamento pessoal de custos, maquinário e etc., mas essas pessoas das empresas que me contrataram provavelmente já fizeram, e acho que elas não teriam vindo falar comigo se não fosse alguma coisa viável, né?
Legal. Pessoal, tem mais alguma Então, questão? aqui tem mais algumas questões para a Sayuri, o pessoal que está assistindo das escolas, e tem uma aqui que eles querem saber como que você vai dar continuidade para este projeto, se você tem alguma outra parceria. E tem uma outra pergunta aqui, que é qual curso que você pretende fazer de nível superior? Então, sobre a continuidade do projeto, eu passei em Engenharia Química na Federal do Paraná, aqui em Curitiba. As minhas aulas começam em agosto, então eu escolhi justamente esse curso pelo fato dele poder me ajudar a continuar minha pesquisa e também abrir portas para fazer outras pesquisas, porque eu adoro pesquisar, é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero seguir como carreira profissional. E eu também fiz o processo de aplicação para as universidades americanas. Então, eu não sei ainda se eu vou ser aceita lá, porque o resultado sai mais para frente. Mas, caso eu seja aceita, eu pretendo ir para lá, para poder continuar desenvolvendo a minha pesquisa. Claro que sempre, nunca esquecendo as minhas raízes, que no caso é o Brasil, e tentar retribuir de alguma forma o meu país. Tentar trazer algum benefício para cá. Se eu for para fora, eu não sei se eu faço engenharia química ou bioengenharia, mas é mais ou menos na mesma área. E é sempre alguma coisa com a pesquisa, para eu poder dar continuidade no meu projeto e também desenvolver outros. Sayuri, essa... Aqui, pessoal do Colégio São Cristóvão, se o produto já foi patenteado, existe alguma previsão de comercialização? E a outra pergunta é, quanto tempo demorou para fazer o trabalho e chegar no produto final? Então, eu tenho sim, eu estou fazendo a patente do projeto, já entrei com o pedido, tá na justiça agora. Não tenho previsão ainda de quando que isso pode entrar no mercado, porque não é uma coisa que não depende só de mim, depende de todo um sistema jurídico. Desculpa, qual foi a última pergunta? Sobre a comercialização. Sim, tinha mais uma outra. Essas duas. Tem mais uma questão aqui, se o projeto pode ser feito na indústria. E a outra é que tipo de produtos podem ser armazenados nessas embalagens? Então, esse produto o processo dele pode ser adaptado para a escala industrial. Então, porque basicamente o que funciona é assim, você pega o bagaço da cana, depois que ele já passou por aquele processo de moagem, que é o que a indústria descarta. Então, a gente pega esse resíduo, trata para parar de fermentar, depois tritura. Isso vai ficar tipo um pó, que a gente mistura com uma cola caseira feita de água e farinha, e fica tipo uma massa de modelar, que você molda no formato das embalagens e deixa secar. Então, todo esse processo de pegar o bagaço da cana, o tratamento, a trituração e a moldagem das embalagens, pode ser adaptado para o maquinário industrial e pode ser feito em larga escala. Era só isso, né? Aí os alunos do colégio Ulisses Guimarães gostariam de saber de onde surgiu a ideia de fazer as embalagens do bagaço de cana. Como que você chegou na ideia do bagaço? Então, quando eu estava de férias, eu via minha mãe guardando os produtos no mercado e vi que muitas embalagens que a gente comprava no mercado, que vinham frutas, verduras e legumes, eram essas embalagens de isopor. E elas são muito prejudiciais para o planeta. Então, eu queria fazer alguma coisa para substituir essas embalagens. E daí eu comecei a pesquisar as características do material, do isopor, no caso, pesquisar outros materiais que poderiam servir como substituintes, e fui conversando com os professores, até que eu resolvi pesquisar algumas fibras. E chegando nisso, eu cheguei na fibra de milho, de coco e na fibra de cana. Então, eu resolvi testar com a fibra de cana e, dentre essas, foi a que melhor se adaptou aos meus propósitos e foi com essa que eu decidi fazer o meu trabalho. Ok. Os alunos também estão interessados em saber como é feito o compartilhamento dessas pesquisas, se tem algum site específico para eles pesquisarem, verem o que o pessoal está produzindo. Então, esse é um problema aqui no Brasil. Na verdade, a gente não tem um site que necessariamente divulgue as pesquisas de iniciação científica. O único canal que você tem que abertamente, que você vai divulgar todas as descobertas, são as próprias feiras de ciências.
E, infelizmente, a gente não tem uma feira de ciências aqui em Curitiba. A gente tem no Paraná, que é organizada pela Itaipu, que é que eu participei, mas aí, no caso, tem que se deslocar para lá. O que dá para fazer é ficar atento nas redes sociais, porque sempre tem algumas páginas de sustentabilidade que acabam compartilhando as ideias dos alunos, mas uma página específica para esse tipo de coisa não existe. O mais próximo que existe é uma página no Facebook chamada Cientista Beta, que divulgam as histórias dos alunos e as suas pesquisas para a comunidade. Eles divulgam mais o que o aluno sentiu em ter essa experiência e um pouco falando sobre a pesquisa dele. Daí, no final, eles deixam o contato caso alguém queira entrar, tem alguma dúvida, etc. Aí tem mais uma perguntinha. O pessoal do Teobaldo gostaria de saber o que os seus pais acham desse teu envolvimento nesse projeto científico. Pelo que você falou, eles apoiam bastante você. Como que é essa relação com esse teu trabalho, com as suas viagens? Então, eu sempre tive uma relação com os meus pais muito aberta. Então, quando eu falei que eu queria começar a pesquisa, eles falaram, a gente não é dessa área. Minha mãe é farmacêutica e meu pai é formado em Direito, então eles não sabem muito de pesquisa. Eles falaram, se você quer, a gente te apoia, mas você vai ter que ir atrás. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a pesquisar sozinha, conversar com professores, e eu consegui fazendo o meu projeto. Conforme eu via que ia dando certo, os meus pais iam vendo isso também, e eles sempre me incentivaram a continuar a pesquisa. E eles viam que era uma coisa que eu adorava fazer, então eles não se importavam de, por exemplo, às vezes eu faltar um dia na escola para poder dar continuidade à minha pesquisa, porque eles sabiam que era uma coisa que estava agregando valor para mim. Sobre as viagens, algumas viagens, por exemplo, para a feira dos Estados Unidos, a primeira que eu fui, a minha mãe foi junto, e para as outras feiras ao longo do Brasil, o meu orientador ia comigo. Então, sempre tinha com exceção da viagem que eu fui para Harvard, sempre tinha um responsável junto comigo. E acho que eles não viam muito problema, assim. A questão de você conversar com seus pais e mostrar que você é maduro, que você está indo para apresentar a sua ideia, é uma coisa que você quer muito. Então, acho que não teve muito problema nisso, não. O pessoal do Jacarezinho. O pessoal quer saber qual que é a vida útil dessa embalagem que você criou. Então, se você, para armazenar os alimentos, a embalagem dura mais ou menos uns 2 anos. Então, para ficar em estoque, coisa assim, não tem problema. Mas a partir do momento em que ela vai para os aterros sanitários, para os lixões, cerca de 2 ou 3 meses ela já está decomposta. Tem uma participação do Jacarezinho. Pode falar, Jacarezinho. Cascavel? Vamos primeiro para Jacarezinho, depois a gente vai para Cascavel. Financeiro com projeto? Já tem outro projeto em mente? Oi, desculpa, você pode repetir, porque acabou cortando aqui. Pode repetir. Jacarezinho, repete lá. Você teve algum custo financeiro com o projeto? E se já tem outro projeto em mente? Eu tive alguns custos de materiais, de algumas... Tipo, a patente do projeto eu tive que financiar. Mas não era nada absurdo ou estrondoso que a gente não conseguisse pagar, assim. Acho que no final de tudo deve ter dado uns R$100 de gasto. Que eu tive um gasto muito ínfimo para a quantidade de coisas que eu recebi em troca desse projeto. Atualmente eu tenho uma ideia de projeto com um amigo. A gente está tentando desenvolver uma cápsula, que seria tipo um remédio para as pessoas que têm intolerância ao glúten, que hoje em dia a única solução é as pessoas não comerem o glúten, e a gente quer que elas possam, o glúten teria no pão, no trigo, basicamente tudo que é gostoso a pessoa não pode comer. E assim como tem a questão da lactose, que as pessoas são intolerantes às vezes à lactose, a pessoa pode tomar remédio. Hoje, com a pessoa que é alérgica ao glúten, não existe. Então, a gente quer desenvolver tipo uma cápsula para que a pessoa possa tomar e comer à vontade esses alimentos. Mas não é nada que saiu muito do papel ainda, a gente está mais na parte teórica. Legal, a gente tem uma participação lá de Cascavel também. Vamos lá, Cascavel. Eu queria saber desde quando, ou desde que ano, quanto tempo você está pesquisando sobre isso?
Então, a pesquisa em si eu comecei quando eu estava no segundo ano do ensino médio e eu passei aquele ano inteiro muito focada na pesquisa. Então, às vezes eu até acabava saindo da aula mais cedo para poder ir para o laboratório e ficava até super tarde da noite para poder descobrir o que eu tanto queria. Mas, assim, depois de ter feito a pesquisa, eu comecei a ir para as feiras de ciências. Daí foi mais ou menos um ano também, que era em viagens, escrever relatórios, etc. Mas eu acho que isso também começa um pouco antes, quando você já está no ensino fundamental, no ensino médio, que você tem curiosidade em pesquisar sobre o que é reciclável, o que não é, o que tipo de materiais existem hoje no Brasil. Por exemplo, um dos motivos também por eu ter escolhido a cana-de-açúcar é que o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Então, isso me mostrou a viabilidade em utilizar esse produto, utilizar os resíduos da indústria da cana. Então, acho que alguns conhecimentos que eu tive não foram adquiridos no segundo ano do ensino médio, foram ao longo da minha vida e que acabaram me ajudando para fazer o projeto. Legal. O pessoal de Jacarezinho tem mais uma pergunta. Vamos voltar lá. A sua família sempre te apoiou desde o início do projeto? O que eles acharam? Então, na verdade, assim, apoiar, eles sempre apoiaram, mas, por exemplo, o meu pai, ele dizia que achava que não ia dar certo. Eu via na cara dele que ele achava que não ia dar certo. Nem eu achava que ia conseguir fazer uma embalagem num prazo tão curto. E até vocês vão ver no sábado, que vai aparecer meu programa no Caldeirão do Hulk, eles fizeram um filme comigo e com a minha família, falando sobre esse projeto. E no filme meu pai fala que ele achava que não ia ter dado em tanta coisa assim o que eu fiz. Mas em questão, eles sempre apoiavam, diziam assim, você é capaz. A única pessoa que tem a habilidade de dizer se vai dar certo ou não o projeto é você. Assim, meu pai dizia pra mim, eu não sei se vai dar certo ou não, mas você que vai ter que me dizer. Legal. Muito legal. O pessoal que está perguntando do Teobaldo, qual que é a capacidade dessa embalagem, quantos quilos que ela aguentaria? Então, depende muito da embalagem que você está fazendo, porque o que eu desenvolvi foi meio que um processo para você poder fazer essas embalagens. Então, com o bagaço da cana-de-açúcar, você consegue fazer aquelas embalagens que vai as frutas no mercado e também daria para desenvolver outras coisas. Por exemplo, aquelas caixas térmicas de isopor, ou existe também tipo um cone que as pessoas usam para pesca profissional, que é um cone de papel e que elas usam para colocar a isca. E quando eles vão pescar, eles levam tipo uns 200 cones que eles pegam e largam na água depois. Isso demora até se degradar. Então, por exemplo, com a minha embalagem, com esse processo da cana-de-açúcar, daria para você fazer esses cones também. Então, a questão de quantos quilos aguenta varia muito de que tipo de embalagem você está produzindo. Mas para os fins comerciais, que é, no caso, que eu estava pesquisando primeiro, que eram as frutas, verduras e legumes, a minha embalagem tem a mesma resistência da embalagem de isopor. Legal. Sayuri, agora eu tenho uma curiosidade, que você falou que teve contato com pessoas do mundo todo, outros pesquisadores como você, não sei se eram todos da mesma idade, mas assim, comenta um pouquinho sobre as pesquisas mais relevantes que você viu de outros países. Por incrível que pareça, as duas pesquisas mais relevantes que eu encontrei foram do Brasil, o que prova que o brasileiro faz sim ciência e que a gente tem capacidade. A gente não é só futebol, samba e brigadeiro, a gente também é ciência, a gente também é educação. Uma das pesquisas que eu conheci foi de uma menina chamada Raíssa Miller, ela é do Rio Grande do Sul. Ela fez uma esponja que absorve óleo ao invés de absorver água. Então, quando tem derramamento de petróleo, por exemplo, hoje em dia o que acontece é eles colocam alguns micro-organismos que, digamos assim, digerem o petróleo para o fundo do mar. E não tem nenhuma solução para você tirar esse petróleo para reaproveitar depois. Então, com essa esponja dela, você absorve todo o óleo dos derramamentos e a indústria pode reutilizar depois e todo aquele ciclo de vida marinha continua existindo perfeitamente. Um outro projeto que eu achei muito legal também foi de um menino que inclusive foi para Harvard comigo, brasileiro. Ele desenvolveu um biopesticida que, além de combater a germinação, além de combater as pragas,
estimula a germinação dos grãos. Então, para agricultura orgânica, por exemplo, seria o ideal, porque ele é feito à base do orégano, então não é tóxico para o ser humano, e além disso ainda estimularia a produção, né? Teve um projeto também que eu conheci, que eu fiquei sabendo, eu não conhecia a pessoa, fiquei sabendo do projeto, que é de um menino dos Estados Unidos, ele até ganhou a maior feira de ciências do mundo, que ele desenvolveu uma metodologia para detectar mais cedo o câncer pancreático. A detectação do câncer pancreático nos Estados Unidos, o exame custa média de $800, e é um processo muito antigo, que quando você descobre que a pessoa está com esse câncer, ela só tem 2% de chance de vida, e ele teve um tio que faleceu dessa doença. Então, ele queria desenvolver uma técnica para você detectar o câncer pancreático muito antes. Então, com 14 anos, ele começou essa pesquisa, e com 15 anos, ele ganhou a maior feira de ciências do mundo, com a descoberta dele. E, além disso, ele, de bônus, conseguiu descobrir um método para detectar o câncer de pulmão e de ovário. E custa, tipo, 12 centavos o teste dele, e é basicamente com uma gota de sangue. Nossa, muito legal. É claro que você tendeu a olhar mais as pesquisas que né, tem uma relação da área que você mais gosta, né, que me parece ser a biologia, enfim. Uma informação que eu acho que é bem importante, a Feira de Ciências que a Sayuri está comentando é o FICIências, que acontece lá em Foz do Iguaçu, né? E todo ano existem alunos da rede estadual que vão participar dessas feiras, são selecionados, mas para isso tem que ter um projeto sendo elaborado já, né? Então, se vocês não têm projetos, talvez, né, depois de ter ouvido um pouquinho aqui a fala da Sayuri, vocês já tenham algumas ideias aí, ou pelo menos estejam motivados, né, a conduzir uma pesquisa junto com seus professores, para quem sabe, nesse final de ano agora, poderem representar a escola de vocês no FICIências lá em Foz do Iguaçu. E como é que chegou esse convite do Caldeirão do Hulk, hein? Como é que chegaram em você? Como é que foi? Você já fez algumas gravações? Como é que está a tua expectativa para essa participação? Então, eu já saí na mídia algumas vezes, quando eu ganhei a primeira Feira de Ciências, e a credencial também para ir para a Feira de Ciências em Nova York. A minha escola contatou a Rede Globo, a RPC aqui de Curitiba, eles fizeram uma reportagem com a gente. Depois disso, teve algumas outras emissoras que vieram pedir para fazer entrevista e tudo. Eu saí em alguns jornais, mas eu acho que é muito diferente você ir lá para o Caldeirão, porque é um quadro especialmente feito para a ciência, para o jovem que está fazendo ciência, e eles querem dar voz para quem está fazendo esse tipo de coisa. O convite para ir para o Caldeirão chegou de uma maneira meio inesperada, assim. Então, quando eu fui para Harvard, era o segundo ano daquele concurso que eu ganhei, e no ano anterior tinha ido uma menina, o nome dela é Geórgia, ela tem uma pesquisa sobre endometriose, e depois que ela foi para Harvard, ela recebeu um convite do Caldeirão para ir para lá. E ela foi, gravou, e depois eles pediram para ela indicar alguém. E daí, então, como ela soube que eu estava sendo a brasileira que estava indo representar o nosso país nesse concurso, ela falou, eu vou indicar a Sayuri. E daí eles vieram falar comigo. Muito legal. Vai para o ar nesse sábado agora, Sayuri? Você sabe? Então, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que vai nesse sábado sim, porque são 5 episódios desse quadro e o meu é o último, então eu acho que é esse último sábado sim. Legal. Pessoal, tem mais alguma questão? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não sei se chegou alguma coisa pelo chat. Tem mais de 40 perguntas. Enquanto a gente estava conversando aqui, o pessoal está empolgado. A gente não vai poder responder todas, e aí eu vou pedir para a Sayuri deixar talvez algum contato para que ela possa conversar com o pessoal certinho. Mas eu vou fazer algumas aqui que o pessoal está interessado em saber. Com relação à matéria-prima que será usada nas embalagens, ela irá beneficiar algum tipo de associação ou algo assim? Terá um alcance social? Então, eu sinceramente espero que tenha. Até quando eu fui lá para Harvard, eu conversei com alguns economistas e empresários, e eles me perguntaram o que eu queria com a produção dessa embalagem. E eu falei que era destinar um pouco mais de renda para
famílias que vivem das cooperativas de cana-de-açúcar. Então, eles falaram assim, olha, então você tem que cuidar para os investidores não pegarem esse dinheiro e depois ficar um monopólio, que só eles se beneficiam disso e as pessoas que eu estava esperando não. Então, eu espero que as cooperativas de cana-de-açúcar usem o bagaço que já foi moído ali para fazer essas embalagens e depois retornarem um pouco desse lucro que eles tiverem para as famílias que foram lá, recolheram e participaram de todo esse processo aí da moagem da cana. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui. O pessoal está interessado em saber qual que é o tempo para ela o tempo biodegradável dela. Quanto tempo que ela vai voltar à natureza? Qual que é o tempo de biodegradabilidade dela? Então, se ela no mercado, por exemplo, com os produtos armazenados, ela dura um pouco mais de 2 anos, sem ter nenhum problema, sem trazer nenhum risco à saúde do consumidor. Mas a partir do momento em que ela vai para os lixões, vai para aterro sanitário, cerca de 2, 3 meses ela já está decomposta. E o pessoal quer saber também como que eles iniciam uma iniciação científica, como é que eles podem fazer o projeto, às vezes eles estão tendo ideias, com quem que eles conversam, que site que eles entram, o que você poderia indicar? Então, o primeiro passo para você entrar nesse mundo da iniciação científica é você questionar sempre o porquê. Você tem um problema que te incomoda, pode ser na sua escola, na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, ou no mundo até, e você está disposto a enfrentar várias portas fechadas para poder resolver isso. O primeiro passo é você ter motivação para agarrar aquela causa. Segundo, é você ir conversar com um professor da área, que pode ser da sua escola mesmo, que possa te dar dicas de como ir para frente com essa ideia. E depois você tem que, caso você veja que essa ideia é viável, conversou com pessoas que te disseram que isso é possível, sim, correu atrás e teve respostas positivas, eu diria para você procurar um professor na escola que tope ser seu mentor, o seu orientador ao longo desse processo de iniciação. Porque você vai precisar de laboratórios, vai precisar de pessoas que tenham bastante conhecimento para poder te guiar ao longo dos seus experimentos. Então, eu acho assim, se a sua escola também não tem um laboratório, ou se é um laboratório muito precário, eu acho que você pode ir no Instituto Federal, numa universidade pública, explicar a sua ideia para que algum professor possa te ajudar. Para você pedir para ele se você pode usar laboratório para testes específicos. Eu acho que o brasileiro tem muito potencial e as pessoas estão começando a enxergar isso. Então, quando o jovem chega para a pessoa com uma ideia, é muito difícil que ela chegue e fale, olha, não vou te deixar usar meu laboratório porque eu sei que isso não vai dar certo. Você não sabe se vai dar certo, porque é ciência, você está fazendo ciência. Então, a maioria das pessoas vai dizer sim, pode usar. Eu acho que o primeiro passo é ser motivado por uma causa, começar a conversar com pessoas que... conversar com pessoas que podem te ajudar a agregar um pouco mais essa ideia, querer muito resolver esse problema e não desistir, ir atrás de laboratórios, não desistir no sentido de que os seus resultados às vezes podem ser que sejam falhos, ou que no final da sua pesquisa você chegue à conclusão de que aquilo não era viável. No meu caso, por exemplo, se eu tivesse desistido na primeira vez, eu não teria minha embalagem hoje, eu não teria viajado para tantos lugares. Eu acho que o principal é isso. E hoje em dia não tem um site específico que você vá para fazer iniciação, mas se vocês querem conhecer como é a metodologia científica para o ensino médio, tem um curso da USP, da FEBRASE, que é a feira da USP, chamado APSE. Esse curso é gratuito, é online, cerca de uma tarde você consegue fazer esse curso, e lá eles explicam o que é uma metodologia científica, a diferença entre o senso comum, por exemplo, e o que é ciência de verdade. E no final até você ganha um certificado e ganha muito conhecimento de como organizar todo o seu projeto. Eu acho bem, bem válido.
agora já fecharam as inscrições, mas aquele site, aquela página no Facebook, o Cientista Beta, eles abrem um processo de mentoria em que eles escolhem, acho que se não me engano, são 30 trabalhos no Brasil, dão mentores para essas pessoas e também materiais para ajudar elas a desenvolver a ideia. Inclusive, eu sou mentora do Cientista Beta, e as inscrições para o programa do ano que vem vão começar em novembro, se eu não me engano. Mas se você não precisa necessariamente ir com a ideia para começar o projeto com a mentoria. Você pode começar o projeto em casa e conseguir a mentoria depois. Eu conheço um menino, por exemplo, que ele tinha aranhas em casa, era o animalzinho de estimação dele. E ele achava muito curioso que o ovo da aranha precisava de um lugar úmido e muito quente para poder eclodir. Só que o engraçado era que o ovo da aranha não fungava, não crescia fungo e nem nenhum tipo de bactéria ali. Então ele estava com uma dúvida de que talvez tivesse uma função antifúngica, uma função antibactericida naqueles ovos de aranha. E foi uma observação que ele fez com uma coisa que ele tinha em casa. Então ele começou a fazer a pesquisa dele em casa. Eu acho que vocês não precisam criar aranha em casa para começar a pesquisa, mas vocês podem começar já em casa, na sua escola, conversando com seus professores. Ok. Mas Cascavel tem uma participação, né? Qual é a mensagem de incentivo que você passa para os alunos que estão assistindo nesse momento? Então, eu acho que qualquer pessoa aqui tem a mesma capacidade que todo mundo. O que vai diferenciar é se você vai desistir ou não quando chegarem os momentos em que as coisas não derem certo. Por exemplo, teve vários testes que eu fiz e que os resultados foram negativos. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui conversando com vocês, não teria viajado o mundo. E também, eu acho que, assim, se aquela pessoa que com 15 anos começou o projeto não sabia nem do que era feito o isopor, só sabia que queria substituir esse material, conseguiu criar uma embalagem nova, eu acho que qualquer um aqui tem capacidade de voar ainda muito mais alto do que eu voei, e você tem que acreditar em si mesmo e acreditar que a sua ideia é viável, de que você é capaz. E eu acho que isso vale não só para a ciência, mas para qualquer área que você vai seguir da vida. Você tem que acreditar no seu potencial, porque se você não acreditar em si mesmo, acho que nenhuma outra pessoa vai acreditar. Então, antes de você querer que as outras pessoas te abracem e abracem sua ideia, você tem que fazer isso por si mesmo. Jacarezinho está pedindo a palavra. Vamos lá para Jacarezinho. A gente gostaria de saber se essa embalagem que você criou aguenta também eletrodomésticos, se há impactos. Então, eu não cheguei a testar ainda com uma escala tão grande, porque eu não tenho maquinário para produzir essas embalagens. Eu atualmente faço um processo manual, mas que pode ser adaptado para a escala industrial. Então, para testar em máquina de lavar roupa, por exemplo, essas embalagens, eu não testei ainda, mas como o isopor em si, o que não vai mudar as capacidades físicas dele, o que vai mudar é o tamanho do volume. E as características do isopor, do material que eu consegui, são as mesmas características do isopor normal. Então, eu creio que fazendo um negócio grande em maior escala, ele também consegue aguentar sim. Eu só não fiz esse teste ainda. Ok, o pessoal do Teobaldi está parabenizando a tua ideia, a tua força, a disciplina, a coragem de enfrentar o mundo pelos seus objetivos. Parabéns, sucesso. E o pessoal do Narciso pedindo a palavra. Vamos lá para o Narciso em Curitiba. Vai fazer? Oi, Ezequiel. Oi. A conta que da webcam que está tremendo, vai entrar a imagem que estamos com. Eu não consegui entender aqui a mensagem. Pode falar. Como que foi essa reação de ganhar troféu, essas coisas assim? Eu já falou isso. Ela já falou isso. O pessoal do 7º ano lá perguntando como é que foi a tua reação quando foi premiada e tal.
Então, é uma reação, é uma coisa muito gratificante. Você vê que uma coisa que você fez está dando frutos e que você vai conseguir mudar a vida das pessoas com isso. Mas eu acho que é muito mais gratificante você saber que, se inserido na economia, o seu produto poderia mudar as vidas, poderia mudar o seu país. Por exemplo, hoje o Brasil produz 55 mil toneladas de isopor por ano. E, em contrapartida, a gente tem 200 milhões de toneladas de bagaço da cana-de-açúcar. Então, se a gente usasse esse bagaço, daria para produzir todo o isopor que a gente precisa e ainda criar produtos para exportação. Então, isso teria um impacto muito grande. E seria uma coisa, acho que muito mais gratificante eu ver isso no mercado do que os prêmios que eu recebi. Porque a experiência toda que eu tive com esse processo me fez crescer muito mais do que um prêmio. Acho que uma medalha não define quem você é. Define, claro, talvez a qualidade do seu trabalho ou a sorte que você teve de estar entre competidores que não tiveram, talvez, um projeto como o seu. Mas as experiências que você tem é o melhor de tudo dessa experiência toda. Legal. Pessoal, pela questão do horário, a gente está chegando no final agora. Parece que tem mais uma participação do Narciso, eu não sei se mais uma escola quer participar, tá? Daí a gente já vai encaminhando para o final. Narciso, com vocês. Sobre as críticas, foram muitas? Muitas o quê? Críticas. Como você reagiu sobre as críticas? Ah, sim. Se você teve críticas, e até retomando, eu tinha perguntado também, se os teus próprios colegas, né, ficavam te zoando, você está fazendo essa pesquisa e tal, como é que foi esse processo? Então, sobre críticas, eu tive muita sorte. Quando eu cheguei para o meu professor de biologia e ele topou ser meu mentor, ele teve só incentivos para mim. Eu acho que até isso é um papel fundamental do professor, é incentivar o aluno a ir mais longe. Eu não sei se ele viu potencial na minha ideia ou não, mas ele viu que eu queria muito concretizar aquilo e me incentivou. Críticas da parte dos colegas eu não tive. Os meus colegas todos achavam muito legal o fato de eu estar no laboratório, porque no laboratório da minha escola ele é restrito para os horários de aula, mas eles abriram exceção, então quem está fazendo iniciação científica pode ir nos horários que as outras pessoas não podem. A gente pode fazer testes que os outros alunos não podem. A gente faz umas coisas muito legais que os outros alunos que não estão na iniciação não podem. E quando eles viram que a minha embalagem estava dando frutos, que eu estava no laboratório e aquilo me levou para conhecer o Brasil, me levou para conhecer o mundo, eles se sentiram parte daquela história também, de certa forma, pelo fato de eles estarem me incentivando sempre. Então, o fato de sofrer bullying na escola, eu não tive esse problema. Tinha mais alguma coisa? Acho que era isso. Das críticas também. Eu tive críticas de avaliadores mesmo em feira, de que às vezes vêm me falam que não é possível a minha ideia, ou que a minha ideia é muito simples, que a minha ideia já é viável, que não é viável. Mas você não pode ficar triste com esses comentários, você não pode absorver essas críticas ruins. Eu acho que você tem que pegar as críticas construtivas para tentar melhorar o seu trabalho, e você também tem que perceber as críticas das pessoas que querem te ajudar e não te destruir. Uhum. Então, críticas você sempre vai ter, você sempre vai encontrar portas fechadas, como já aconteceu comigo, de não ser credenciado para feira ou etc. Mas eu acho que, no geral, assim, você consegue superar isso se você realmente está engajado com a sua causa, com o seu projeto. E críticas negativas acontecem com todo mundo, né? Não é só na ciência. Muito bem. É importante conseguir distinguir, né, quais são as críticas que são para te ajudar a melhorar e quais são aquelas, às vezes, até de inveja, né, Sayuri? O pessoal lá de Jacarezinho quer fazer uma fala final. A gente aqui de Jacarezinho, do Colégio Estadual Luiz Sete, queria agradecer pela oportunidade e parabenizar ela pelo projeto dela e que ela realize todos os sonhos que ela quiser fazer no futuro. E a gente quer voltar numa próxima, viu? Legal! Muito bom! Sayuri, eu também quero aproveitar então para agradecer a tua participação. Quando a gente se conheceu no evento, eu sabia
que seria muito bacana poder compartilhar um pouco do teu conhecimento, da tua experiência de vida. Eu acredito que tanto as pessoas que estão aqui participando com áudio e vídeo, quanto os que estão nos assistindo por telão, ou talvez assistindo a gravação, né, devem ter gostado. Acho que foi um incentivo bacana para a gente discutir a questão da iniciação científica, né, até para os próprios alunos poderem perceber a importância, né, de dedicação ao estudo, que nem sempre isso é divulgado. A gente vê na mídia geralmente só tragédia e tal, e as conquistas, mesmo que pequenas ou muito grandes como a sua, não são tão divulgadas, né. Que bom que você está conquistando esse espaço, vai poder representar o Paraná lá no Caldeirão, já representou fora do país. Fico muito feliz de saber que a gente tem talento paranaense. Que bom que você tem esse espírito de compartilhar, né, e que tem essas preocupações sociais que te acompanham ao longo da sua pesquisa. Espero que continue acompanhando. Então, obrigado por você ter topado de vir aqui participar com a gente. Ezequiel, vamos pedir para as escolas darem um tchau? Vamos, mas eu tenho que falar com eles ainda depois da Sayuri, tá? Não desliguem. Tá, ok. Vamos passar então, vamos dar uma passadinha por todos. Eu acho que o pessoal de Jacarezinho já deixou o recado. A gente podia ir para Cascavel, então, né? Vamos lá para Cascavel? Recadinho final, pessoal. Agradecer a oportunidade aí de estar assistindo o programa e de poder estar conversando aí e esclarecer nossas perguntas. Valeu, Cascavel. Muito bem. Vamos para Curitiba. Pessoal lá do Teobaldo. Pessoal do Teobaldo, dá um tchau. Em nome do colégio, são ouvintes. Dá um tchau aí, pessoal. E a gente deixa um convite para todos que tiverem a possibilidade de conhecer o nosso colégio, conhecer a nossa horta hidropônica, que eu acho que também é uma iniciativa massa, e todos estão convidados para conhecer. E é isso, parabéns. Legal, e fica então o desafio para o Teobaldo poder publicar nas redes sociais um pouquinho mais sobre essa horta, né? De repente produzir um vídeo, compartilhar com a gente usando a hashtag ConectadosPR, tá bom? Vamos lá pro Colégio Narciso? Eu quero agradecer pela oportunidade que vocês estão dando a gente. A única coisa que eu tenho que dizer é obrigado. Valeu, Narciso. Acho que são... Acho que são os mais novos de hoje, né? O pessoal do Narciso do 7º ano A. Obrigado aí aos professores que também estão nos acompanhando, os assessores de tecnologia, os diretores e vice-diretores que estão nos acompanhando. Deixar com a Sayuri para ela poder fazer as considerações finais dela. Mais uma vez, muito obrigado, Sayuri. Fiquei muito feliz de ter recebido esse convite, de estar falando para tanta gente. Eu acho que é muito legal saber que vocês querem escutar o que eu tenho para falar da iniciação científica. Vocês também têm esse interesse, pelo que eu estou vendo nos comentários aqui. Eu acho que o Brasil vai melhorar muito se vocês começarem a produzir ciência. E, assim, o futuro está nas mãos de vocês, só dependem de vocês. Então, vai depender muito de como você vai manejar isso. E eu espero que vocês manejem isso da melhor forma possível. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, vou deixar meu e-mail aqui. E daí vocês podem mandar mensagens, dúvidas, perguntas que não foram respondidas. Eu queria deixar um recado também. Hoje, atualmente, eu sou embaixadora do movimento chamado Mapa Educação. O objetivo do mapa é levantar dados para a gente entender onde estão os buracos na educação brasileira e tentar criar medidas para melhorar isso. Então, por exemplo, no ano de 2014, a gente começou com um desafio que cada político que estava tentando a candidatura era desafiado a contar o que eles iam fazer para melhorar a educação. E cada político ia desafiando, um dia desafiando o outro, e isso ficou restrito ao estado de São Paulo. E esse ano a gente quer ampliar para o Brasil inteiro. Então, eu convido vocês a responderem a pesquisa do mapa. Eu acho que cada história de vocês vai ser muito... vai contribuir muito para os nossos dados. Uma pesquisa anônima, a gente não quer levantar dados de uma escola específica, levantar algum problema
que a gente não quer causar nenhum problema para as escolas públicas, a gente só quer saber dos alunos, a gente quer dar voz para os alunos dizerem o que vocês acham que pode melhorar, o que vocês acham que está bom, porque não existe nenhuma pesquisa feita até hoje levantando dados dos 4 cantos do país. Então, eu também deixo o link aqui depois para vocês responderem a pesquisa, uma pesquisa online, é bem rapidinho, e foi muito bom conversar com vocês, ver que as perguntas foram bem interessantes também, e obrigada pela atenção aí. Sayuri, muito obrigado, foi muito legal a tua participação. Eu acho que a gente até... Sayuri, pessoal, se puder só tirar o áudio ali. Foi bem bacana a participação da Sayuri, a gente até passou do tempo que estava previsto, porque realmente teve bastante participação, muitas perguntas que chegaram a gente nem conseguiu colocar aqui, né? Mas, assim, essa foi a nossa primeira experiência de interatividade e nós queremos fazer outras, tá? Vamos ter outras escolas participando, a gente tem limitação aqui da quantidade, esperamos ver vocês de novo, alunos. E assim, tem 2 temáticas que eu queria aprovar com vocês, ver se vocês acham que vai ser legal a gente conversar sobre essas temáticas nos próximos encontros. Uma delas é a questão da produção de vídeo para a internet. Será que é possível produzir vídeo na internet nas escolas? E para isso nós estamos convidando alguns youtubers, eu não posso ainda dizer o nome porque a gente está esperando algumas confirmações, mas nós teremos alguns youtubers, principalmente alguns gamers, que vão estar com a gente falando no próximo encontro. Vocês acham que essa é uma boa temática para fazer com as escolas conectadas ou não? O que vocês acham? Ó, Jacarezinho está aprovando. Legal. Bem, ótimo. E a outra temática é sobre música, né? Nós tivemos aí agora o sucesso do Paraná e nós estamos querendo falar um pouquinho sobre música autoral. E a gente está com um programa na rádio aqui da Secretaria de Educação que fala sobre música autoral feita por alunos. E a gente está querendo trazer alguns alunos aqui para falar um pouquinho para vocês o que é fazer música autoral, né? E ver se existem algumas experiências nas escolas conectadas. Então são 2 temáticas que a gente tem para os próximos encontros. Eu espero que vocês participem. Né? Queremos ver as escolas que hoje não puderam estar com a carinha aqui embaixo. Nós queremos ver no próximo encontro. Né? São 70 escolas conectadas. Oi. Ezequiel, Fábio de Jacarezinho. Na hora que você falou de música aí, já houve uma empolgação aqui, que nós temos um cantor aqui no grupo. Olha, inclusive, que legal! Inclusive, ele que fez um dos números culturais lá no Seminário Integrador do PDE esse ano. Que é o... Muito bom. Se apresenta aí. Pedro Henrique Galvão Ribeiro, meu nome. Então, Pedro, olha só, nós temos um programa, é o Som da Escola, e você pode estar enviando, se você tiver músicas que você compôs, você pode enviar para nós, para entrar na programação da rádio, né? Não só você, todos os que estão nos escutando, tanto professores, funcionários, alunos, nos mandem essas músicas, e vai ser uma das temáticas que nós vamos ter nos próximos encontros. Queria aproveitar também para passar para vocês alguns links que a Sayuri falou. Primeiro é o link do curso da Febrace, né, que é o APICE, APICE.febrace, febrace.org.br, apice.febrace.org.br. E o segundo link é o do Mapa Educação, que daí está na home, lá já tem, lá para vocês poderem participar da pesquisa, né? Ajudar um pouquinho aí para a gente poder mapear a educação do nosso país. Então é o Mapa Educacal, sem acento, sem tio, né? mapaeducação.com. É bem fácil, né? E vocês podem entrar lá e ajudar um pouquinho nessa pesquisa que a Sayuri comentou hoje. Esperamos que vocês estejam conosco nos próximos Hangouts, que vocês tenham gostado de participar, né? E que a gente... estão pedindo o e-mail da Sayuri. Tem como divulgar o contato do e-mail da Sayuri? Eu já vou passar lá para o pessoal. Foi enviada já no bate-papo.
Ah, tá no bate-papo, né? Que o pessoal que está online aqui não está vendo o bate-papo, depois vão poder ver na gravação. Do ladinho direito aparece um bate-papo que vocês não estão vendo agora. Então, assim, pessoal, queria agradecer a participação de vocês, contamos com vocês nas próximas, né? E vamos continuar conectados. Instalem o aplicativo, participem lá do professoresconectados.org. Nós esperamos a participação de vocês. Já montamos um grupo, uma comunidade lá, que são dos alunos das 70 escolas conectadas. Queremos ver a presença de vocês. Vamos movimentar isso aí. O 7º ano A do Narciso, pessoal do Grêmio lá do Teobaldo, pessoal do Jacarezinho, Cascavel, todas as escolas, né, que estão participando do programa. Vamos participar, vamos se encontrar, vamos saber o que vocês estão fazendo nessas escolas. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado pela participação de todas as escolas, nós agradecemos aqui. E obrigada a Sayuri, o professor Ezequiel, e que todos participem das próximas escolas interativas. Uma boa tarde.